Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. Temperatura elevada no Brasil e em Brasília. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Começando uma semana num calor, hein, Rodolfo Lago? Que loucura. Tá um Brasil quente de norte a sul, algumas capitais piores que outras. Rio de Janeiro, esse final de semana, sensação térmica de 61 graus. E aqui em Brasília, a temperatura também é elevada, mas por outras razões, que são justamente as razões que vêm da política. Nós tivemos aí semanas bastante agitadas, ainda envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas hoje o assunto é do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele também está preocupado. Diferentemente de seu antecessor, a preocupação é com o futuro e não com o passado. Afinal de contas, Lula está chegando aí na metade do seu governo. Muitas coisas ainda não puderam ser realizadas, em especial o que ele prometeu durante a campanha. O ano já segue, nós estamos aí daqui a pouco no final de março, já passou para a segunda quinzena, e o presidente preocupado convocou para hoje uma reunião de ministros, ou reunião de governo, onde ele quer justamente tratar dos pontos, em especial a sua queda de popularidade, não é isso? É isso, né? Foi registrada a queda de popularidade em 3 pesquisas sucessivas, o que acendeu ali um sinal roxo, né? Acho que já não é mais nem vermelho no Palácio do Planalto com relação a isso, gerando a própria admissão do presidente Lula de que as coisas não estão boas mesmo. Quer dizer, o Lula não brigou com os números da pesquisa, muito pelo contrário, ele disse, não, realmente a gente está devendo, a gente não está entregando. E aí, então, ele convocou os ministros para essa reunião justamente para fazer essa cobrança. Lula acha que é preciso fazer reverter, a gente até comentou aqui, determinadas coisas, como, por exemplo, o crescimento da economia, o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, que superou as expectativas do mercado. Isso não chegou ao sentimento das pessoas, que não estão sentindo isso no bolso. Por quê? Porque houve uma inflação dos alimentos, uma inflação acima de 2% no preço dos alimentos, e é isso que impacta a vida das pessoas. O Lula, então, chamou essa reunião para fazer cobranças, para ver como o governo pode fazer essas coisas. Ele tinha feito uma reunião semana passada somente com os ministros da área econômica já para tratar da questão da inflação dos alimentos, então chama todos os ministros agora para ver como é que faz, né, para entregar mais coisas, entregar melhor, fazer, enfim, realizações do governo chegarem na ponta. Internamente tem 3 pontos que estão tocando o governo, e essa reunião provavelmente vai tocar nesses 3 pontos. O primeiro, e é dentro do que você está analisando, é justamente com relação à comunicação. Porque se tem uma ideia dentro do governo de que, apesar do governo estar trabalhando, não está aparecendo o que ele tem feito. Então a questão do PIB é um dos pontos que foi tocado. Uma outra também que veio justamente na mesma semana que houve a notícia da queda de popularidade, vinha em paralelo uma notícia que a renda das famílias brasileiras tinha aumentado. Ou seja, os fatos positivos não conseguem chegar na ponta, enquanto o negativo chega com muito mais força. A gente sabe, a imprensa tem um pouco esse viés, mas o governo tem justamente, ao saber desse viés, fazer o outro trabalho. Então, um ponto, a comunicação. Um segundo ponto é uma espécie de ideia conspiratória, Rodolfo. Algumas pessoas dentro do governo acham que o setor do agronegócio está conspirando contra o governo e que parte da alta dos alimentos não se deve a questões sazonais, mas se deve justamente a uma má vontade do setor do agronegócio para com o governo do presidente Lula. E por isso também, dentro dessa reunião, deve ser colocada uma estratégia que o presidente pretende implementar a partir de agora, que são encontros regulares com grandes empresários do agronegócio, inclusive com a ideia de fazer churrascos na Granja do Torto a cada 15 dias. É uma ideia que
apareceu. E o terceiro ponto, claro, esse é o mais importante de todos, é que de fato os ministros não estão aparecendo. Não se conhece quase quem são os ministros do presidente Lula. Não se tem uma forte aparição na mídia do que está sendo feito em qualquer uma das áreas. Então, esses 3 pontos são o mote desta reunião de hoje. É isso aí. Você tem toda a razão. Realmente os ministros não aparecem. A comunicação do governo é muito reativa, não é proativa. Quer dizer, se você entra em contato com qualquer a assessoria de comunicação do governo, a resposta tem sido sempre manda um e-mail, ou seja, é uma comunicação totalmente reativa. Os ministros não aparecem. E aí, essa questão que você tocou do agronegócio, ela se amplia numa avaliação ali que está sendo feita, de que esse governo tem muito pouco discurso, tem tido muito pouco discurso para os setores mais conservadores da sociedade. Tem falado pouco com o centro e especialmente com a direita, enfim, e é onde hoje se encontra grande parte do agronegócio. Mas também onde se encontra os grupos cristãos, religiosos, que é outra área onde o governo está tendo enorme dificuldade. Essas quedas de popularidade, elas mostram que no caso do segmento evangélico, aí a popularidade despencou, e aí a gente não pode considerar que seja só pela alta dos alimentos, há outros fatores que aí vão precisar ser analisados. Então, há todo esse trabalho, quer dizer, então todas essas coisas, as falas do Lula com relação à questão internacional, a questão de Israel, todas essas coisas ali dificultam esse discurso de aproximação com setores mais conservadores da sociedade. O Lula não pode ficar falando somente para o nicho do PT, para o nicho petista, agradar essa bolha, agradar esse nicho. Então, há todo esse trabalho aí que precisa ser feito, porque senão o governo patina. A gente está num ano de eleição municipal e o outro lado está se mexendo, né? O Bolsonaro essa semana lançou Alexandre Ramagem, por exemplo, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E esse é um ponto que a gente não vai ter como estender, porque o nosso tempo já está no final, mas de qualquer maneira, com relação à bolha. A bolha é um dos grandes pontos discutidos dentro do governo. Quem está dentro do governo federal e quem conversa com quem está no governo sempre houve esta necessidade. O furar a bolha, que Lula só consegue falar para quem o elegeu e não consegue falar para aqueles que não gostariam de ver Jair Bolsonaro eleito e nem Lula eleito. Ou seja, é praticamente 1/3 da população votante que está pronta a aceitar o lado que o convença. Porém, o governo não conseguiu chegar justamente nesse 1/3. É isso mesmo, é porque é bem como disse o Alexandre, só para a gente concluir. Você tem metade do país que votou no Lula, metade do país que votou no Bolsonaro, mas essa metade não é todo mundo, porque existe ainda um outro terço de pessoas que não votaram nem num nem no outro, e esse é o pessoal a ser conquistado. E que o governo ainda não conseguiu chegar. Mas daqui a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo estourou, agradecendo a sua audiência. E lembrando, estaremos juntos durante toda essa semana levando informações de Brasília. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.